Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, 14 de outubro de 2020. Nossa aula de hoje é nossa aula de ciências e o tópico da aula de ciências é a matéria e as suas transformações. Eu vou pedir que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 86 para acompanhar a leitura e a explicação do conteúdo. Bom, aqui na página de abertura da unidade 3, a matéria e as suas transformações, nós temos a imagem de um homem preparando a pipoca para os seus filhos, para 3 crianças. Aí vocês perguntam, professora, mas o que a pipoca, preparar a pipoca tem a ver com a matéria e as suas transformações? Vamos pensar como é que ocorre o preparo da pipoca. Como é que a gente prepara a pipoca? A gente pega o milho, não é isso? Colocamos na panela com óleo, mexemos aquele milho, tampamos e esperamos aquele milho se transformar na pipoca, não é isso? Olha só, o milho se transformou na pipoca. Quando a gente está preparando a pipoca, a gente está fazendo um processo de transformação da matéria. A matéria está se modificando. O milho se transformou na pipoca. Estão vendo como a matéria e as suas transformações, elas estão presentes no nosso dia a dia? Por que é importante a gente estudar esse conteúdo? Olha só, aqui do lado nós temos o milho e esse milho foi utilizado pelo homem e se transformou na pipoca, em outra matéria, se modificou. Vamos conversar. Descreva o milho de pipoca. Ele é parecido com a pipoca? O milho, vocês acham o milho parecido com a pipoca? Não, ele é diferente, né? Ele tem um formato e um tamanho diferente. O que é necessário para que o milho de pipoca se transforme em pipoca? O que a gente precisa fazer? Como eu já falei, a gente precisa colocar o milho de pipoca em uma panela com óleo, colocar no fogo e ali ocorre o processo de transformação do milho na pipoca. A transformação do milho, ela é reversível? A pipoca, ela pode voltar a ser o milho de novo? Não. Ela não pode. Depois que o milho de pipoca se transforma em pipoca, ele não tem como mais voltar a ser milho. Ele vai ser pipoca, vai continuar sendo pipoca. Então, ele não é reversível. Você já observou outros tipos de transformações nos objetos à sua volta? Dê exemplos. Vamos pensar em outras transformações que acontecem no nosso dia a dia. Outras transformações que a gente vê no nosso cotidiano. Uma outra transformação, pessoal, é, por exemplo, a gente colocar a água naqueles coisinhos e colocar no congelador e ele virar gelo. A gente coloca a água naqueles cubinhos, colocar no congelador e a água virou um gelo. Ocorreu o quê? Uma transformação, não foi daquela água. Ou quando a gente quebra o ovo para fritar. Quando a gente está quebrando o ovo para fritar, aquele ovo também está se transformando, está mudando, né? Se tornando uma outra matéria com formato diferente. Então, esses são alguns exemplos de transformações que a gente observa no nosso dia a dia. Vamos agora mudar lá para a página lá para a página 90 e acompanhar a leitura. Conhecer a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. Então, tudo aquilo que ocupa um espaço e que tem massa e que tem um peso, ele é matéria. Então, matéria é tudo que ocupa espaço e que tem massa. Tudo que tem um espaço e que tem massa é matéria. O livro que você está nas suas mãos, por exemplo, ele é uma matéria. O celular que nesse momento vocês estão na mão é uma matéria. O computador, se alguém estiver assistindo no computador, é uma matéria. O lápis, a caneta, a mesa, a cadeira que vocês estão sentados, tudo é matéria. Podemos saber quantas gramas ele tem, que ele ocupa lugar em espaço e que ele ocupará espaço em qualquer lugar em que ele estiver.
Então, professora, como é que eu vou saber se algo é matéria ou não? Se aquele objeto der para saber o peso dele, as gramas dele, ou se ele ocupar algum espaço num determinado lugar, ele é matéria. Matéria é tudo que ocupa espaço e que tem massa. Nós, por exemplo, somos uma matéria, né? Nós ocupamos um espaço e nós temos massa. E a massa de um objeto está relacionado à quantidade de matéria. Ele é medido com o uso de uma balança. Lembram que nós já estudamos lá em matemática as massas, a unidade de medida? A massa? Então, a massa ela está relacionada à quantidade de matéria que um objeto tem. E ele é medido com o uso da balança. A balança que vai medir a massa de algum objeto. Algumas unidades de medida de massa, como nós já estudamos em matemática, são o quilograma e o grama. O espaço que a matéria ocupa é o volume. O espaço que aquela matéria ocupa naquele determinado lugar, nós chamamos de volume. Por exemplo, o volume de uma bola de futebol é maior que o de uma bola de ping-pong, não é? Por quê? Porque a bola de futebol ela vai ocupar um espaço maior do que a bola de ping-pong, não é isso? O volume, por exemplo, do livro de vocês é maior do que o da caneta. Por quê? Porque o livro vai ocupar um espaço maior do que a caneta. Então, quando a gente falar em volume, nós estamos falando no espaço que ele vai ocupar, que aquela matéria vai ocupar. Algumas das medidas de espaço que a matéria ocupa são os centímetros cúbicos e o litro. Aqui no livro de vocês, nós temos essa imagem de uma balança com um balão cheio de ar e com um balão vazio. O ar, ele ocupa espaço no interior do balão e faz com que ele estique. Veja como, indicado pela balança, que o balão cheio de ar, ele é mais pesado que o balão vazio. A gente observa pela imagem que o balão cheio, ele é mais pesado do que o balão vazio. Isso porque ele tem mais massa do que o balão vazio. Ele tem ar, o ar vai ocupar um espaço dentro daquele balão e ele vai ter mais massa, ele vai ser mais pesado. Ok? Os estados da matéria. A matéria, que é tudo aquilo que ocupa espaço e que tem massa, elas podem ser encontradas no ambiente em 3 estados físicos. A matéria ao nosso redor, ela pode ser observada em 3 estados físicos. No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, a matéria, ela pode ser encontrada no nosso ambiente em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Os estados sólidos, ele tem forma definida, independentemente que estejam em algum recipiente ou não. Estados sólidos são aqueles que têm uma forma definida. A gente pode pegar, ele pode ficar em qualquer recipiente que não vai mudar a sua forma. Uma maçã está no estado sólido, a banana está no estado sólido, o livro de vocês, a caneta, o celular, o computador, todos estão no estado sólido. Eles têm uma forma definida, independente do lugar onde eles estejam. O estado líquido, ele não tem forma definida. Eles vão adquirir a forma do recipiente que eles contêm. Então, eles não têm uma forma definida. De acordo com o lugar em que eu vou colocar eles, eles vão ter uma forma diferente. A água está no estado líquido, o suco está no estado líquido, o refrigerante está no estado líquido. Se eu pegar o suco e colocar dentro de uma xícara, por exemplo, só um exemplo, aquele suco ele vai ter o formato da xícara. Se eu pegar aquele suco e colocar dentro de um copo que tem um formato mais cilíndrico, como esse que tem no livro de vocês, ele vai adquirir essa forma. Se eu pegar a água e colocar num balde, a água vai adquirir a forma daquele balde.
se eu pegar a água e colocar dentro de uma bacia redonda, ela já vai adquirir a forma daquela bacia redonda. Então, os estados líquidos, eles não têm forma definida, eles vão adquirir a forma do recipiente em que eles estão. E já o estado gasoso, os gases, eles não têm forma definida, eles se expandem e preenchem completamente os recipientes que o contêm. O ar, por exemplo, que está dentro dos balões, ele está no estado gasoso. Ele vai se expandir, né? O ar, ele se expande e preenche todo aquele lugar que está no balão, não é isso? Então, ele está no estado gasoso. Expandir significa ampliar, significa aumentar, ok? Então, as matérias, elas podem ser encontradas em 3 estados físicos, no estado sólido, líquido e gasoso. Por dentro de um laboratório. Em um laboratório de ciências, existem equipamentos que fazem a medição da massa de um objeto ou do volume de um líquido. A massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria que o compõe, bem como o tipo de matéria. Quando você sobe na balança para se pesar, por exemplo, você está medindo a sua massa, o seu peso. Existem balanças com ponteiros e também com mostradores digitais que são muito modernas e precisas. Isso nós até estudamos em matemática, né? Existem vários tipos de balança. Um experimento simples para demonstrar que o ar tem massa é o seguinte. Vocês podem se perguntar, professora, mas o ar, ele tem massa? Ele tem um peso? Tem. Se você pegar 2 balões de festas vazios e colocar um deles em um dos lados de uma balança de pratos, o prato da balança fica equilibrado, pois os 2 balões de festa têm a mesma massa. Sopre um dos balões para que fique cheio de ar e coloque novamente na balança. O braço vai prender para o lado do balão cheio de ar, pois a massa é maior que o ar, que a do balão vazio, como a gente viu até na imagem da página anterior, né? O ar, ele tem massa sim, e a gente consegue identificar que o ar tem massa, que o ar tem peso, se nós fizermos esse experimento com o balão. A gente nota que o balão cheio, ele é mais pesado do que o balão vazio, porque ele está cheio de ar. E o ar, ele está no estado gasoso, né? Ele não tem forma definida e ele vai se expandir e aumentar o objeto. É isso? Aqui. Para medir a quantidade de massa de um corpo, usa-se a balança e existem balanças de pratos, que são as mais antigas, né? São uma das mais antigas tipos de balança e algumas unidades de medida de massa são o quilograma, como nós já estudamos, e o grama. O volume está relacionado ao espaço que a matéria ocupa, o espaço em que ele ocupa em um determinado lugar. Por exemplo, o volume de uma jarra de suco é maior do que o volume de um copo de suco, né? Porque ele ocupa um espaço maior. Nos laboratórios e nas cozinhas é bastante comum usar medidas de volume. No caso dos laboratórios, são usados frascos que possuem marcações precisas de volume. Já nas cozinhas, é comum o uso de copos, medidores que tenham menor precisão. Então, constantemente nós estamos medindo o volume de objetos. Por exemplo, quando a mãe de vocês vai fazer um bolo, elas colocam uma xícara para medir a quantidade de leite, a quantidade de água que deve colocar, quantidade de açúcar que deve colocar para o preparo daquele bolo. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos medindo o volume daquela matéria. Algumas unidades de medidas de espaço que a matéria ocupa são os centímetros cúbicos, o litro e o mililitro. E os balões volumétricos e provetas, eles são utilizados nos laboratórios, pois eles possuem marcações precisas de volume. Por essas imagens que vocês estão vendo aqui em cima, eles são chamados de balões volumétricos e provetas. Olha só, esses aqui, eles são utilizados no laboratório porque eles medem com precisão o volume dos objetos. Vamos para a nossa atividade de hoje. Nossa atividade na folha, vocês vão copiar e responder no caderno.
Primeira questão, observe as imagens e complete as frases. Aqui eu tenho o leite e tenho essa barrinha de chocolate. Nas embalagens do leite tem indicação do... Vocês vão me dizer se está indicando a massa ou a indicação do volume. Está indicando a massa ou o volume do leite. E essa é uma medida relacionada ao quê? A massa, o volume é relacionado ao quê? Ao espaço, ao peso. Letra B. Na embalagem de chocolate tem a indicação de quê? E está relacionada ao quê? Tá? Vocês vão completar se é massa, se é volume, se está relacionado à matéria ou se está relacionado ao peso. Segunda, a vela ela é constituída de matéria. Qual é o estado físico da vela? A vela está no estado sólido, líquido e gasoso. E a fumaça que a vela libera quando ela está acesa é formada por matéria? Ela tem uma matéria? Ela é uma matéria, essa massa? Terceira, analise a tabela e o gráfico de barras e responda as questões abaixo. As informações apresentadas na tabela e no gráfico são as mesmas? Vocês vão ter que observar se é a mesma informação, se eles estão falando sobre a mesma coisa. Qual dos alunos tem menor massa? Em sua opinião, qual das duas representações, gráfico ou tabela, é a melhor para comparar a massa entre os alunos desse grupo? Por quê? Vocês vão dizer se vocês preferem a tabela ou se vocês preferem a massa. Ou a tabela ou se vocês preferem o gráfico. Quarta, o que é matéria? Quinta, quais são os 3 estados físicos da matéria? Sexta, cite exemplos de matérias que estão no estado líquido. E na sétima, vocês vão ligar cada elemento ao seu estado físico. O óleo, ele é sólido, líquido ou gasoso? A areia é sólido, líquido ou gasoso? Vocês vão ligar cada elemento ao estado físico dele, ok? Essa foi a nossa aula de hoje e tchau, tchau.